Então, nossa aula de hoje é sobre a regra de Cramer. A regra de Cramer é um método para a gente resolver sistemas lineares só que esses sistemas lineares que a gente vai resolver, eles têm que cumprir uma condição. O número de equações tem que ser igual, tem que ser o mesmo que o número de incógnitas, certo? Por que isso? Se o número de equações for igual ao número de incógnitas, a hora que você montar a matriz incompleta, que a gente já vai relembrar o que é, matriz incompleta é a matriz associada a um sistema onde a gente só coloca os coeficientes das incógnitas. Então, a hora que você montar a matriz incompleta, você vai obter uma matriz quadrada. E a gente já viu que em matriz quadrada é possível calcular o determinante da matriz. Então, a regra de Cramer vai ser um método para resolver sistemas lineares através do determinante, certo? E quais vão ser os passos? Olha só. Primeiro, você vai calcular o determinante dessa matriz incompleta, que eu vou chamar de D, certo? Segundo, você vai substituir os coeficientes da primeira incógnita pelos termos independentes. Depois, os coeficientes da segunda incógnita pelos termos independentes, assim por diante, e vai calcular o determinante de cada uma dessas matrizes. Geralmente, a primeira incógnita é o x, a segunda é o y e assim por diante. Então, você vai determinar o determinante para o x, para o y, para o z e assim por diante. E para finalizar, para você determinar o valor do x, você vai fazer o determinante de x dividido pelo primeiro determinante. O y, dy dividido por d, e o z, dz dividido por d. Calma que a gente já vai ver, é bem fácil de fazer. Vamos lá. Exemplo. Assim parece complicado, mas na prática é bem fácil. Então, eu quero resolver esse sistema aqui. Primeiro exemplo, x menos 3y igual a menos 1, 5x menos 7y igual a 3. Olha só. Primeiro passo, a gente vai montar a matriz incompleta. A matriz incompleta é a matriz formada pelos coeficientes. Seria 1, menos 3, 5 e 7. Menos 7. Sempre na ordem, x, y. E eu vou calcular o determinante dessa matriz. Então, eu já vou colocar a barrinha reta aqui. Né? Determinante de uma matriz 2 por 2, para a esquerda muda o sinal, 5 vezes menos 3, mudando o sinal. Para a direita, mantém o sinal, 15 menos 7, 8. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Esse, então, é o nosso D. Agora, eu vou determinar o dx. Olha o que eu vou fazer. Eu vou montar uma matriz, eu vou substituir os coeficientes do x pelos termos independentes. Então, vai ficar menos 1 e 3, menos 3 e menos 7. E vou calcular o determinante. Menos 3 vezes 3, menos 9, como está para a esquerda, mais 9. Menos 1 vezes menos 7 vai ser 16. Terceiro passo. Quer dizer, ainda a gente está no segundo passo, desculpa. dy. Agora, eu vou pegar essa matriz, vou substituir os coeficientes do y pelos termos independentes. E vou calcular o determinante. Para a esquerda, mudo o sinal. Para a direita, mantém o sinal. Deu 8. E o terceiro e último passo, agora eu vou determinar a solução do meu sistema. Qual que é o valor do x? Vou pegar o dx e dividir por d. Então, vai ficar 16 dividido por 8, 2. Qual é o valor do y? Vou pegar o dy e vou dividir por d. Sempre pelo primeiro determinante, vai dar 1. Solução do sistema, 2 e 1. 2 para x e 1 para y, esse par ordenado. Fácil, né? Então, recapitulando. Você monta a matriz incompleta, que vai ser uma matriz quadrada, porque a gente vai só resolver sistemas que o número de equações é igual ao número de incógnitas, certo? Vai calcular o determinante dessa matriz.
Depois você substitui a primeira coluna pelos termos independentes, a segunda coluna e assim por diante. Vai achar o dx, o determinante para o x, para o y, para o z e assim por diante. E para finalizar, você divide cada um dos determinantes pelo primeiro determinante que a gente fez. E com isso você obtém a solução do seu sistema. Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai montar a matriz incompleta, que é aquela dos coeficientes 1, 2, 1, 3, menos 1 e 1, 2, 1 e 2. E vai calcular o determinante dessa matriz, que a gente vai chamar de D. Aqui a gente vai usar a regra de Sarri, repete as duas primeiras colunas. Olha só, esse determinante eu vou fazer passo a passo, os próximos não, porque a gente já teve a aula de determinantes, tá? Olha lá, para a esquerda muda o sinal, multiplica e muda o sinal. Vou pegar outra cor aqui, para a direita mantém o sinal, multiplica também. Certo? 2 menos 1, 1. Com menos 12, menos 11. Com menos 2, menos 13. Com mais 3, menos 10. Com mais 4, menos 6. Então, o resultado desse determinante é menos 6. Ok? Segundo passo, agora a gente vai fazer o dx, o dy e o dz. Como que a gente faz isso? Aqui eu troco a coluna do x pelos termos independentes e as outras duas eu mantenho. Do y, eu troco a coluna do y pelos termos independentes e as outras colunas eu mantenho. E do z, eu vou trocar a coluna do z pelos termos independentes. E as outras duas colunas eu repito. E eu calculo cada um desses determinantes por Sarri também. Aí eu vou deixar para vocês esse passo. É só fazer exatamente igual eu fiz aqui. O dx a gente vai obter menos 6. O dy, 0. E o dz, 12, certo? E agora o terceiro e último passo, para obter o valor do x, eu divido dx por d, vai ser menos 6 dividido por menos 6, que dá 1. Para obter o y, eu divido dy por d, 0 dividido por menos 6, que é 0. E para obter o valor do z, eu divido dz por d. 12 por menos 6, que é menos 2, ok? Então, a solução do nosso sistema é 1, 0 e menos 2. E para fechar, a gente consegue classificar um sistema também através da regra de Cramer. Então, classificação. Olha só, vou pegar como exemplo quando tem 3 incógnitas, certo? Para obter a solução do x, você faz dx sobre o determinante, do y, dy sobre o determinante, do z, dz sobre o determinante. Vamos pensar um pouquinho. Divisão, por qual valor que a divisão não existe na matemática? Por 0. Se esse determinante da matriz incompleta der 0, a divisão não vai existir. Então, o nosso sistema, se o primeiro determinante for diferente de 0, a gente já pode concluir que ele é SPD. Ele é possível e determinado. Agora, se o determinante for igual a 0, a gente vai ter duas possibilidades. Vai poder ser SPI, que é sistema possível e indeterminado, ou SI, que é um sistema impossível. Olha só, para o sistema ser SPI, tanto o D tem que ser 0, como todos os outros determinantes também, tá? Então, para ele ser SPI, todos os determinantes de x, y, z, ou se tiver mais incógnitas, todos têm que ser 0.
Por quê? Porque aí você vai ficar com divisões assim, ó, 0 dividido por 0. Isso pra gente é uma indeterminação, ok? 0 dividido por 0 é uma indeterminação na matemática. Então, se além do determinante da matriz incompleta der 0, todos os outros determinantes forem 0, a gente vai ter um sistema SPI. Agora, se por um acaso um desses determinantes não for 0, qualquer um deles, se o dx não for 0, ou se o dy não for 0, ou o dz, ou qualquer outro se tiver mais incógnitas, se um deles não for 0, a gente vai chegar numa situação de um número que não é 0 dividido por 0. Aí isso daqui não existe, tá? Pensando que o número não é 0, ó, se um deles não for 0, certo? Recapitulando. Você fez o determinante da matriz incompleta. Se ele deu diferente de 0, você já sabe que o sistema é SPD. Você vai conseguir resolver e chegar numa solução única. Se o determinante for 0 e todos os outros forem também 0, é uma situação de SPI. E se o determinante inicial for 0 e os outros, entre eles tiver algum que não é 0, não precisa ser todos, tá, gente? Se um deles não for 0, você já vai chegar numa divisão de um número que não é 0 por 0. Isso não existe. Então, o sistema vai ser impossível. E com isso, a gente finaliza a regra de Cramer.